o que realmente está por trás da história do Taj Mahal. Este incrível monumento foi construído pelo imperador mogol Shah Jahan, em homenagem à sua amada esposa Mumtaz Mahal, que faleceu ao dar à luz. O Taj Mahal, com seu mármore branco brilhante e padrões intricados, se tornou um símbolo do amor eterno de Shah Jahan. No entanto, a história toma um rumo trágico. Após a conclusão deste magnífico mausoléu, seu filho Aurangzeb o depôs em uma luta implacável pelo poder. Shah Jahan foi preso em uma fortaleza próxima, onde só podia olhar com saudade para o Taj Mahal de sua cela. Embora tenha criado um impressionante monumento ao amor, ele ficou com amargas lembranças e um olhar para a beleza que agora parecia inatingível. A história do Taj Mahal não é apenas sobre arquitetura, é sobre amor, perda e laços indissolúveis que superam até mesmo o tempo. Quais lições você acha que podemos aprender com essa história? Você pode se surpreender. O coro de robôs da Björk. Em uma combinação fascinante de tecnologia e arte, a cantora islandesa Björk levou a performance musical a um novo nível ao colaborar com um coro de robôs. Esses cantores robóticos, criados com tecnologia avançada, mostraram o estilo vanguardista e a criatividade de Björk. Imagine milhares de pequenas vozes, perfeitamente sincronizadas, criando uma rica paleta sonora que coros tradicionais só podem sonhar. Björk, conhecida por sua abordagem inovadora, frequentemente quebra normas musicais, e essa apresentação não foi exceção. Ao incorporar robótica na música ao vivo, ela explorou temas de conexão e desconexão em nosso mundo moderno. Este evento não apenas entreteve, mas também gerou discussões sobre o futuro da música e da tecnologia. Será que coros robóticos poderão se apresentar junto com artistas humanos no futuro? Com Björk à frente, as possibilidades parecem infinitas. Cientistas descobriram recentemente que as Ilhas Baleares são extraordinárias. Essas ilhas deslumbrantes, localizadas no mar Mediterrâneo, oferecem mais do que apenas praias bonitas. Elas são uma porta de entrada para uma história fascinante e uma culinária deliciosa. Escavações arqueológicas nas ilhas revelam ruínas que datam da pré-história, mostrando o incrível legado do povo talaiótico que habitou essas terras há milhares de anos. Os viajantes podem visitar antigos talaiotes, estruturas de pedra que serviam tanto como casas quanto como locais cerimoniais, e cemitérios que sussurram histórias de uma era distante, mas a história é apenas uma parte do encanto. As Ilhas Baleares também são um paraíso culinário, celebradas por seus frutos do mar frescos, provenientes das águas azuis ao redor. Imagine-se saboreando um prato de sobrasada, uma linguiça curada e saborosa, ou deliciando-se com uma fatia de ensaimada, um doce que derrete na boca. Cada refeição é uma celebração de ingredientes locais, destacando frutas e vegetais cheios de sabor. Portanto, seja explorando locais antigos ou se entregando a pratos incríveis, as Ilhas Baleares prometem uma aventura inesquecível para todos os seus sentidos. Você sabia quantas uvas são necessárias para uma garrafa de vinho? Para produzir uma garrafa de vinho, são necessárias cerca de 600 uvas, o que destaca o incrível esforço investido nessa bebida tão amada. Cada uva tem seu sabor e aroma únicos, contribuindo para o caráter do vinho. Isso significa que, ao saborear um copo de vinho, você experimenta uma combinação complexa de sabores de várias variedades. Os vinicultores escolhem cuidadosamente quais variedades incluir, dependendo do tipo de vinho que desejam criar, seja um encorpado Cabernet Sauvignon ou um fresco Sauvignon Blanc. O processo envolve não apenas a colheita, mas também a fermentação, o envelhecimento e o engarrafamento. Cada etapa exige habilidade e dedicação. Portanto, da próxima vez que você beber seu vinho favorito, reserve um momento para apreciar o trabalho dos viticultores que cultivaram essas uvas e dos vinicultores que as transformaram em algo especial. É muito mais do que apenas uma bebida. É uma celebração da generosidade da natureza. A tinta Life Paint da Volvo aumenta a segurança nas estradas à noite. Este spray inovador torna objetos do dia a dia refletivos em condições de baixa luminosidade, oferecendo proteção extra para ciclistas, pedestres e turistas em ruas escuras. A Volvo criou a Life Paint para combater os perigos da má visibilidade à noite. Você pode aplicá-la em bicicletas, roupas e mochilas, sem alterar a aparência. É ótimo que ela dure até uma semana e seja lavável, tornando-a prática e fácil de usar.
Imagine andar de bicicleta em uma rua pouco iluminada e, de repente, seu equipamento brilha nos faróis dos carros que se aproximam, alertando os motoristas sobre sua presença. É isso que a Life Paint faz. Melhora a visibilidade, sem abrir mão do estilo. Ao desenvolver esse produto, a Volvo não está apenas vendendo carros, está promovendo a segurança nas estradas e protegendo vidas. Com o aumento de acidentes noturnos, soluções inovadoras como a Life Paint são essenciais para aumentar a segurança nas nossas estradas. Então, por que não tornar seu equipamento mais visível com esse spray inteligente? Acredite ou não, os peixes frog não mordem sua comida. Essas criaturas notáveis, também conhecidas como peixes sapo ou peixes pelicano, têm uma maneira única de capturar suas refeições que as diferencia da maioria dos outros peixes. Em vez de usar dentes afiados, os peixes frog utilizam um método de sucção rápida quando avistam sua presa, que pode ser um pequeno peixe ou um camarão. Com um movimento relâmpago, eles abrem suas grandes bocas para criar um poderoso vácuo, puxando efetivamente sua vítima desavisada antes que ela perceba o que está acontecendo. Essa técnica de alimentação impressionante acontece em um piscar de olhos, tão rápido que a presa praticamente não tem chance de escapar. Imagine uma criatura capaz de consumir sua refeição instantaneamente, sem precisar mastigar. Essa é a genialidade do peixe frog. Muitas vezes camuflados no fundo do oceano, esses peixes fascinantes ficam à espreita, se misturando ao ambiente até o momento certo de lançar seu ataque de sucção rápida. Essa evolução extraordinária mostra a criatividade da natureza, permitindo que os peixes frog dominem a arte da sobrevivência nas profundezas do oceano. Quantas outras maravilhas aquáticas estão por aí, escondidas à vista de todos? Prepare-se para se surpreender com as propriedades curativas do açúcar. Quando você pensa em açúcar, provavelmente vem à mente doces e sobremesas. Mas você sabia que o açúcar pode desempenhar um papel importante na cicatrização de feridas abertas? Este incrível remédio funciona porque o açúcar absorve a umidade da ferida, criando um ambiente seco onde as bactérias têm dificuldade em sobreviver. Com menos bactérias, seu corpo pode se concentrar na cicatrização, em vez de lutar contra infecções. As pessoas usam açúcar para tratar pequenos ferimentos há muitos anos, e ele também está chamando a atenção da medicina moderna. Basta polvilhar um pouco de açúcar na ferida, cobri-la com um curativo e deixar que ele faça suas maravilhas. Isso pode ajudar a reduzir a dor e acelerar o processo de cicatrização. Então, da próxima vez que você tiver um pequeno corte ou arranhão, pense 2 vezes antes de pegar o antisséptico. Talvez um simples ingrediente da cozinha seja a chave para uma recuperação mais rápida. Você sabia que os polinizadores ajudam a cultivar sua comida? Essas criaturas incríveis como abelhas, borboletas e até morcegos desempenham um papel fundamental na nossa alimentação diária. Na verdade, eles são responsáveis por 1/3 de tudo que comemos. E isso é muito, considerando a importância desses pequenos ajudantes na produção de alimentos. Os polinizadores contribuem com cerca de 75% da colheita que dependemos, desde frutas e vegetais até nozes e especiarias. Eles ajudam no crescimento e na reprodução das plantas, transportando pólen de uma flor para outra. Esse processo é chamado de polinização. Sem eles, teríamos uma grande redução na disponibilidade de muitos alimentos, e muitas plantas com flores teriam dificuldades para sobreviver. Portanto, da próxima vez que você saborear uma maçã deliciosa ou beber um limonada refrescante, lembre-se das abelhas e borboletas trabalhadoras que tornaram isso possível. Imagine se esses polinizadores desaparecessem, como seriam nossos pratos. É claro que eles merecem nossa proteção e reconhecimento. Você já ouviu falar do carro mais vendido do mundo? O Toyota Corolla orgulha-se do título de carro mais vendido da história, com mais de 50 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Este sedã compacto estreou nas estradas em 1966 e conquistou os motoristas com sua confiabilidade, economia e preço acessível. Diferente de muitos carros que aparecem e desaparecem, o Corolla se tornou parte essencial da vida de famílias e trabalhadores. Sua popularidade atravessa gerações e continentes, mostrando como atende bem às necessidades de diferentes motoristas. Seja no trânsito das cidades ou nas rodovias, este carro foi feito para uma condução confortável e agradável. Com atualizações ao longo dos anos, incluindo melhorias na segurança e tecnologias modernas, o Corolla se adaptou aos tempos, mantendo-se fiel às suas raízes.
O compromisso com a qualidade e a inovação fez deste carro um favorito em concessionárias e estacionamentos. Mas o que, na sua opinião, torna o Corolla tão especial que ele vende mais do que todos os outros? Você já se perguntou por que as enguias podem nos surpreender? Algumas enguias, como a famosa enguia elétrica, conseguem gerar poderosos choques elétricos de até 600 volts. Essa habilidade incrível as ajuda a caçar e a se defender de predadores. A enguia elétrica utiliza células especiais, chamadas eletrossomos, que funcionam como baterias para produzir esses choques. Quando sente a proximidade de uma presa, ela libera eletricidade para atordoar peixes ou outros animais desavisados, facilitando a captura. Essa característica impressionante não só garante uma refeição saborosa, mas também serve como um mecanismo de defesa contra predadores maiores, que pensam 2 vezes antes de atacar. Nas águas turvas onde vivem, essas enguias impressionam com seu poder elétrico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre enguias elétricas, lembre-se de que elas não são apenas criaturas interessantes, são verdadeiras máquinas de choque da natureza, unindo sobrevivência a um toque eletrizante. Vamos revelar a verdade sobre os impressionantes diplomas de Shrikant Gishkar. Este destacado servidor público e político indiano possui incríveis 20 diplomas universitários, o que destaca sua dedicação à educação e ao conhecimento. Entre suas impressionantes qualificações estão um doutorado em medicina, um mestrado em direito e um MBA, evidenciando seu amplo conhecimento em medicina, direito e negócios. Mais surpreendente ainda é que ele ocupou o cargo de ministro com 14 pastas ao mesmo tempo, demonstrando sua capacidade de lidar eficientemente com várias responsabilidades. Ele foi não apenas um acadêmico, mas também um líder que fez contribuições significativas para sua comunidade. A história de Gishkar inspira muitos a buscarem incessantemente a educação, lembrando-nos de que o aprendizado abre portas infinitas. Como ele conseguiu conciliar tudo isso enquanto exercia uma influência significativa em diversas áreas. E se eu disser que empurrar iates é uma realidade? Esse termo incomum descreve como nos distraímos facilmente com várias tarefas, muitas vezes perdendo de vista o que realmente planejamos fazer. Imagine um capitão de navio tentando chegar ao seu destino, mas se distraindo constantemente, explorando águas desconhecidas. Na nossa vida cotidiana, empurrar iates acontece o tempo todo. Você pode começar a estudar para uma prova, mas de repente se pega navegando nas redes sociais ou arrumando o quarto. Embora fazer várias coisas ao mesmo tempo possa parecer produtivo, muitas vezes é contraproducente, e nos frustramos ao perceber que não alcançamos nosso objetivo principal. Compreender o empurrar iates nos ajuda a reconhecer nossos hábitos e nos incentiva a focar em uma tarefa de cada vez. Ao fazer isso, não só completamos as tarefas de forma mais eficaz, mas também sentimos uma sensação de realização. Então, como evitar distrações na próxima vez? Vamos revelar a verdade sobre o incrível mecanismo de Johan Link. Este mecanismo inovador utiliza fluxo e pressão para criar equilíbrio, uma característica essencial tanto na robótica quanto na indústria aeroespacial. Imagine uma esfera flutuante, perfeitamente suspensa no ar. É essa estabilidade que o mecanismo de Johan Link proporciona. Isso é fascinante, pois em áreas como a robótica, até mesmo uma pequena mudança pode significar a diferença entre sucesso e fracasso. O mecanismo garante que os componentes permaneçam estáveis durante movimentos complexos, o que contribui para a precisão das mãos robóticas ou drones. Da mesma forma, na indústria aeroespacial, onde os engenheiros precisam considerar cada milímetro, a invenção de Link desempenha um papel vital. A mecânica de fluxo e pressão permite que os engenheiros desenvolvam sistemas que funcionam suavemente, independentemente da complexidade do ambiente. Ao controlar cuidadosamente essas forças, os fabricantes podem criar tecnologias avançadas que expandem limites e aumentam a eficiência. Esse equilíbrio é um exemplo notável de como ciência e engenharia se cruzam, mostrando o quão importante é a precisão em nosso mundo moderno. Acredite ou não, os flamingos de plástico estão em todo lugar. Você pode ficar surpreso ao descobrir que nos Estados Unidos, o número de flamingos de plástico é maior do que o de flamingos reais. Esse fenômeno curioso começou na década de 1950, quando o artista Don Featherstone criou o icônico enfeite de jardim rosa. Essas alegres réplicas rapidamente invadiram os jardins americanos, tornando-se símbolos de diversão e vida suburbana despreocupada.
Ao contrário da população real de flamingos, que vive principalmente na Flórida e no Caribe, os flamingos de plástico se espalharam pelo país, transformando gramados em exibições vibrantes. Eles costumam aparecer em poses engraçadas, adicionando um toque de fantasia a jardins e varandas. Essas decorações divertidas também inspiram festas criativas no jardim e projetos de arte, mostrando o quanto elas trazem alegria para as comunidades. Ao encontrarmos esses pássaros coloridos, eles evocam memórias de praias de areia e sol, servindo como um lembrete para abraçar o lado leve da vida. Com sua presença espalhada, conseguimos realmente resistir a sorrir para esses encantadores pássaros rosas. No Alasca, existe uma lei surpreendente que proíbe a observação de alces do ar. Essa medida visa proteger esses magníficos animais das ameaças da caça aérea. Os alces são criaturas grandes e majestosas, desempenhando um papel importante no ecossistema, e suas populações precisam de proteção para prosperar. A lei incentiva o respeito, encorajando os amantes da natureza a observar esses gigantes pacíficos a uma distância segura no solo. Observar alces em seu habitat natural é uma experiência agradável, permitindo que as pessoas apreciem seu comportamento sem perturbá-los. Seja caminhando pela floresta ou desfrutando de uma vista pitoresca, encontrar alces pode ser mágico, tornando as paisagens do Alasca ainda mais impressionantes. Portanto, da próxima vez que você explorar a natureza, não se esqueça de olhar atentamente para esses animais incríveis, mas sempre mantendo uma distância segura. É verdade que os camaleões veem tudo ao seu redor. Os camaleões são criaturas incríveis, e uma de suas habilidades mais impressionantes é o movimento independente dos olhos. Ao contrário dos humanos que têm um campo de visão fixo, os camaleões podem mover cada olho separadamente. Essa característica incrível permite que eles vejam quase em 360 graus. Imagine poder olhar em duas direções diferentes ao mesmo tempo. Para os camaleões, isso é normal. Quando caçam insetos, seus olhos podem se concentrar em dois alvos diferentes ao mesmo tempo. Essa habilidade não só os ajuda a encontrar comida, mas também os mantém alertas a predadores. A combinação de sua capacidade única de mudar de cor e sua visão extraordinária faz dos camaleões verdadeiros destaques no reino animal. Eles conseguem perceber movimentos à distância e até avaliar com precisão a distância até sua presa. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, lembre-se de que ele não é apenas um mestre da camuflagem, é também um gigante visual com sua própria visão panorâmica. Você já ouviu como os elefantes se protegem? Os elefantes são criaturas incríveis, não só pelo seu tamanho, mas também pelas suas adaptações impressionantes. Uma das características mais interessantes dos elefantes é a sua pele grossa, que pode ter até 1 centímetro de espessura. Essa pele tem várias funções, mas a principal é proteger contra as picadas incômodas de insetos. Os elefantes frequentemente estão em lugares onde há muitos insetos picadores. A pele resistente deles age como uma barreira, reduzindo o impacto das picadas de mosquitos e outros insetos que podem causar irritação e desconforto. Mas isso não é tudo. Os elefantes também têm o hábito único de se revirar na lama ou na poeira. Esse comportamento não só ajuda a manter a pele fresca, mas também esconde as picadas de insetos, oferecendo uma proteção natural. Então, da próxima vez que você ver um elefante se divertindo em um banho de lama, lembre-se de que não é apenas diversão, é uma maneira inteligente de se proteger dos insetos incômodos. A natureza não é incrível? Ilumine seu espaço com um design que cria faíscas. Alguns designs de salas de estar incluem elementos que geram faíscas deslumbrantes, transformando instantaneamente sua casa em um lugar parecido com um espetáculo de fogos de artifício. Pense nisso. A emoção dos fogos de artifício, com seus flashes brilhantes e explosões coloridas, pode se refletir em seu interior. Esses elementos únicos podem incluir luminárias decorativas, que imitam o efeito de bombas de festa, ou até mesmo quadros com LEDs embutidos que piscam como as luzes no céu noturno. O importante é escolher designs que criem uma atmosfera acolhedora e ao mesmo tempo proporcionem prazer visual. Imagine receber amigos e familiares em um ambiente que chama a atenção com suas luzes cintilantes, criando uma atmosfera inesquecível. Se você deseja adicionar um toque moderno ou simplesmente tornar seu espaço mais vibrante e incorporar elementos que criam faíscas, pode elevar seu design a um novo nível. Então, por que não trazer um pouco desse espírito festivo para o seu dia a dia? E se os animais também tiverem alergias? É surpreendente, mas é verdade.
Os animais podem ter reações alérgicas, assim como os humanos. Por exemplo, nossos amigos peludos podem reagir a alérgenos presentes nas células da pele humana. Isso significa que quando perdemos pedaços de pele, eles não desaparecem apenas no ar. Podem realmente afetar os animais de estimação e outros bichos que vivem conosco. As reações podem se manifestar como coceira, espirros e até irritações na pele. Diferentes espécies, de cães e gatos a pássaros e coelhos, podem ser sensíveis a vários gatilhos em seu ambiente. As alergias em animais muitas vezes passam despercebidas, pois eles podem não mostrar os sintomas típicos que normalmente associamos a alergias. No entanto, assim como os humanos buscam alívio para suas alergias, os animais também merecem atenção e cuidado. Compreender que as alergias não são apenas um problema humano pode ajudar os donos de animais de estimação a criar um espaço mais confortável para seus amados bichinhos. Portanto, da próxima vez que você notar que seu animal está coçando ou espirrando mais do que o normal, pense que ele também pode estar enfrentando problemas alérgicos. Por que as Ilhas Cayman atraem tantas empresas? Este deslumbrante território britânico ultramarino, localizado no Caribe, é famoso por suas águas cristalinas e praias vibrantes, mas é o setor financeiro em crescimento que realmente o destaca. Com uma população de cerca de 65 mil habitantes, as ilhas possuem um número impressionante de mais de 100 mil empresas registradas. O charme deste paraíso tropical está em suas leis fiscais favoráveis, que atraem negócios de todo o mundo. Empreendedores, especialmente nas áreas de finanças e investimentos, vêm para aproveitar a carga tributária mínima e a maior privacidade. Essa combinação única de um ambiente favorável aos negócios e um estilo de vida pitoresco permite que os locais desfrutem de uma cultura cheia de sol, cercados por uma presença corporativa vibrante. Desde dias de praia relaxantes até dinâmicas oportunidades de networking, as Ilhas Cayman oferecem uma fusão intrigante de um refúgio sereno e um centro de negócios. Você está pronto para explorar como este local mágico equilibra relaxamento e espírito empreendedor? Você sabia sobre a incrível jornada de Shreya City? Em 2016, uma jovem corajosa de Gauda, Shreya City, enfrentou um desafio inimaginável ao perder ambas as mãos em um grave acidente. Em vez de desistir, Shreya se tornou uma das primeiras a receber um transplante de mãos, um grande avanço na medicina. No início, suas novas mãos não combinavam em tamanho e cor, o que poderia ser desanimador. Mas o mais surpreendente é que, com o tempo, as mãos se adaptaram e começaram a parecer naturais. Graças à sua determinação incansável e às tecnologias médicas modernas, Shreya não apenas recuperou a funcionalidade, mas também a autoconfiança. Sua história incrível mostra a força da resiliência e das inovações na medicina. Você consegue imaginar a jornada emocional e física que ela teve que enfrentar para recuperar sua vida? Descubra a chocante verdade sobre as execuções em Nuremberg. Os julgamentos de Nuremberg, realizados após a Segunda Guerra Mundial, tinham como objetivo responsabilizar os criminosos de guerra nazistas. No entanto, houve uma reviravolta desagradável quando o carrasco designado para esses julgamentos distorceu sua experiência. Essa informação enganosa resultou em enforcamentos inadequados, fazendo com que alguns condenados enfrentassem mortes dolorosas e prolongadas em vez de execuções rápidas. Os militares acreditavam ter contratado um carrasco experiente e qualificado, mas sua falta de habilidade nas execuções levou a uma trágica série de enforcamentos mal-sucedidos. Este capítulo sombrio não apenas minou a suposta sensação de justiça, mas também levantou questões importantes sobre a moralidade e a eficácia da pena de morte para criminosos de guerra. Como detalhes tão importantes puderam passar despercebidos em um evento histórico tão significativo? E se eu te dissesse que moeda não é apenas moedas? Durante milhares de anos, os humanos usaram diversos itens como moeda, mostrando uma evolução impressionante do comércio. Além das moedas e notas de hoje, as sociedades utilizaram uma variedade fascinante de bens para transações, como metais preciosos como ouro e prata, e itens do dia a dia como arroz ou sal. Imagine pagar por produtos com especiarias como pimenta ou chá. Em várias culturas, peles, contas, cevada ou até mesmo rum eram formas preferidas de troca, destacando como o valor pode variar muito com base nos recursos locais e nas necessidades sociais. Em regiões ricas em gado, por exemplo, vacas ou cabras frequentemente representavam riqueza, servindo como uma forma de moeda. Até mesmo itens essenciais para a sobrevivência, como pontas de flecha e facas,
tornaram-se meios de troca, refletindo os aspectos práticos do comércio. Essa rica diversidade nos diz muito sobre a criatividade humana no comércio, que se adapta constantemente a ambientes e situações. Da próxima vez que você comprar algo, pense: o que aconteceria se o dinheiro desaparecesse? As pessoas voltariam a trocar bens, e se sim, quais itens seriam mais valorizados? Você sabia quem inventou o cone de sinalização? Foi Charles D. Scanlon, um artista de rua de Los Angeles, que criou um cone de borracha resistente para substituir os pesados tripés de madeira usados para marcar estradas. Sua invenção mudou a segurança nas vias e se tornou um símbolo mundial de cautela. Em vez de tripés pesados, temos cones leves e laranja que são visíveis à distância. E, infelizmente, essa invenção querida trouxe uma ironia estranha. Todo ano, mais de 1 milhão de cones de sinalização são roubados. O que deveria aumentar a segurança nas ruas se tornou alvo de furtos. Isso nos faz pensar: o que leva as pessoas a levar o que é destinado ao bem público? Desde colecionadores curiosos até brincalhões, as razões por trás dessa epidemia levantam questões interessantes sobre o comportamento humano. Então, da próxima vez que você ver um cone de sinalização, lembre-se da invenção inteligente de Scanlon e da estranha reviravolta que ela enfrentou. As cartas realmente podem enganar? A maioria das cartas do mundo que você vê hoje é baseada na projeção de Mercator, um método criado pelo geógrafo flamengo Gerard Mercator, em 1569. Essa projeção é conhecida por preservar os ângulos, o que a torna popular na navegação marítima. No entanto, ela distorce significativamente os tamanhos das terras, fazendo com que a Groenlândia pareça muito maior do que realmente é, em comparação com países como a África, que estão mais próximos do Equador. Embora a projeção de Mercator tenha desempenhado um papel importante na cartografia, suas imprecisões podem levar a uma compreensão errada das escalas reais do nosso planeta. Por exemplo, você sabia que a África é 14 vezes maior que a Groenlândia? Ao explorar mapas em livros, aulas e na internet, é útil lembrar como as projeções podem influenciar nossa compreensão da geografia e das relações globais. Você sabia que os pardais podem ajudar a limpar o lixo? Em um desenvolvimento fascinante, uma startup holandesa se uniu a pardais inteligentes, ensinando-os uma habilidade incrível: pegar bitucas de cigarro e jogá-las nas lixeiras. Essa iniciativa maravilhosa não só ajuda a manter o meio ambiente limpo, mas também mostra a inteligência dessas aves. Oferecendo amendoins como recompensa, a startup incentiva os pardais a participar deste projeto único de reciclagem. Os pardais são conhecidos por suas habilidades de resolução de problemas, e este projeto aproveita esse talento. Imagine você passeando no parque e vendo um pardal descer para pegar uma bituca de cigarro, tudo por um petisco saboroso. Ideias inovadoras como essa podem inspirar soluções mais ecológicas em todo o mundo, mostrando como a natureza pode desempenhar um papel importante na resolução dos nossos problemas com resíduos. É incrível pensar que os pardais podem se tornar nossos pequenos ajudantes na manutenção da limpeza do planeta. Muitos não sabem, mas a perda de pressão é crítica. Quando um avião perde pressão na cabine, em grande altitude, os passageiros têm apenas 30 a 45 segundos para agir antes que consequências sérias ocorram. O ar rarefeito em grandes altitudes reduz rapidamente a quantidade de oxigênio disponível para respirar. Sem oxigênio extra, o cérebro começa a sofrer com a falta dele. Por isso, as máscaras de oxigênio caem imediatamente nessas situações. Os passageiros são orientados a colocar as máscaras o mais rápido possível para garantir uma respiração normal. Nesse momento, os pilotos são treinados para reagir rapidamente, descendo o avião para altitudes mais baixas, onde o ar é mais denso, tornando o voo mais seguro para todos a bordo. Essa situação destaca a fragilidade dos voos em grandes altitudes e lembra como cada segundo é importante em uma emergência. Estar preparado e saber como agir pode salvar vidas. Por que os tubarões com brânquias demoram tanto para gerar filhotes? Esses seres incríveis têm um período de gestação impressionante, que pode variar de 3,5 a 7 anos. Esse é um dos períodos mais longos entre os vertebrados, e essa espera parece ser uma adaptação para sobreviver em condições difíceis do oceano. Os tubarões com brânquias, que costumam viver em grandes profundidades, enfrentam um ambiente onde a comida pode ser escassa e as condições severas. Ao aumentar o tempo de gestação, as fêmeas conseguem dar à luz filhotes mais saudáveis quando as condições se tornam mais favoráveis.
Essa estratégia não só aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, mas também reflete o complexo equilíbrio da vida no oceano. Imagine carregar um bebê por vários anos antes de finalmente dar à luz. Esse longo período de gestação mostra como a vida se adapta ao ambiente ao longo de milhões de anos. Ao continuar a explorar e estudar esses tubarões antigos, podemos entender melhor suas adaptações reprodutivas únicas e a incrível diversidade da vida subaquática. Você consegue imaginar uma ponte que desafia a gravidade? A Ponte do Diabo, na França, é uma incrível obra de engenharia da época romana, construída sobre o rio Tarn. Esta ponte impressionante se destaca por seu arco de pedra incrível, que parece quase flutuar enquanto atravessa o rio abaixo. Construída há quase 2000 anos, essa antiga estrutura demonstra a genialidade dos arquitetos e construtores romanos, que dominaram a arte de criar arcos, capazes de suportar grandes pesos, usando uma quantidade relativamente pequena de materiais. A ponte não é apenas um importante ponto de passagem, mas também um impressionante monumento histórico que atrai turistas de todo o mundo. Ao atravessá-la, você não conseguirá deixar de admirar as vistas deslumbrantes da paisagem ao redor e do rio que flui abaixo. Em pé nesta ponte, você pode sentir como se estivesse voltando no tempo, observando as incríveis habilidades dos mestres romanos. Você já viu algo construído há tanto tempo que ainda se mantém firme até hoje? Labirintos nos fascinam há séculos. Qual é o seu segredo? Eles simbolizam os caminhos da vida, desafiando nossa mente e nos entretendo de várias maneiras. Desde os antigos labirintos da mitologia grega até as modernas cercas vivas, essas estruturas misteriosas capturam nossa imaginação. Eles não são apenas uma forma de entretenimento, mas também desempenham um papel na psicologia, explorando como resolvemos problemas e tomamos decisões. Hoje, os labirintos estão em toda parte. Eles aparecem em videogames, tornando as missões mais emocionantes, e em testes de robótica, onde entender os caminhos ajuda a melhorar a navegação dos robôs. Pesquisadores também usam labirintos para estudar a navegação, ensinando como humanos e animais se orientam em situações complexas. É incrível como algo que parece um simples quebra-cabeça pode ser uma ferramenta para aprimorar nossas habilidades de resolução de problemas e criatividade. Então, da próxima vez que você se deparar com um labirinto, lembre-se de que você não está apenas se divertindo, você também está interagindo com um conceito antigo que une arte, ciência e experiência humana. O que você descobrirá em sua próxima aventura no labirinto? Difícil de acreditar, mas a síndrome da mão alienígena existe. Este é um estado neurológico incomum que ocorre quando uma lesão no cérebro interrompe os sinais entre os dois hemisférios, fazendo com que uma mão haja de forma independente da vontade da pessoa. Imagine estender a mão para pegar um copo de água e, de repente, sua mão o empurra. Essa condição frequentemente aparece após um AVC ou cirurgia, afetando a interação entre nosso cérebro e corpo. A mão afetada parece ter vontade própria, às vezes realizando ações involuntárias, como abotoar uma camisa ou pegar objetos sem o consentimento da pessoa. Pacientes descrevem sentimentos mistos de frustração e surpresa ao enfrentar essa realidade estranha. Pesquisas sobre a síndrome da mão alienígena ajudam os cientistas a entender a complexidade das funções cerebrais e como os dois hemisférios trabalham juntos. Talvez estudar essas peculiaridades do cérebro ajude a desvendar outros mistérios da nossa mente. Você já se perguntou como os animais se comunicam através dos cheiros? No Japão, a exposição O Mundo dos Cheiros dos Animais oferece uma experiência única, onde os visitantes podem realmente sentir os cheiros de diferentes animais. Esta exposição inusitada, mas educativa, mergulha no fascinante mundo do comportamento olfativo dos animais. Os cheiros desempenham um papel enorme na forma como os seres interagem entre si, marcando território, sinalizando prontidão para acasalar ou até mesmo alertando sobre perigos. Ao apresentar esses cheiros, a exposição ajuda os visitantes a entender a complexidade da comunicação animal de uma forma envolvente e interessante. Seja o forte cheiro de almíscar de um leão ou o leve aroma de um coelho, cada cheiro carrega informações importantes. Então, prepare seu nariz para uma aventura que vai abrir seus olhos sobre como os animais percebem seu mundo através dos cheiros, pronto para descobrir o que realmente dizem seus amigos peludos. Porque o Grande Buster come veneno. O Grande Buster tem uma tática de acasalamento incomum que pode surpreendê-lo. Essa ave colorida consome veneno mortal de certas plantas, que é completamente seguro para ela.
Assim, o Buster não só se livra de parasitas incômodos, mas também mostra suas habilidades para potenciais parceiros. É como um truque da natureza. A capacidade do Buster de absorver veneno e sobreviver demonstra sua força e resistência, tornando-o mais atraente durante a corte. Os machos costumam exibir suas habilidades durante rituais de acasalamento, e quanto mais venenoso for o veneno que conseguem digerir, maiores são suas chances de sucesso. Essa adaptação única destaca as maneiras incríveis como os animais desenvolvem seu comportamento para sobreviver na natureza. Não é surpreendente como a natureza funciona? Você consegue imaginar que enormes foguetes são lançados daqui? O Cabo Canaveral na Flórida, anteriormente conhecido como Cabo Kennedy, é um lugar incrível onde as naves espaciais dos SEBI ganham vida. Desde a década de 1960, esse ponto se tornou o local de várias missões que ajudaram a moldar a exploração espacial. É famoso pelas missões Apollo, que levaram astronautas à Lua, e pelos voos dos ônibus espaciais, que transportaram pessoas e cargas para a Estação Espacial Internacional. Estando no Cabo Canaveral, você pode sentir a emoção no ar, pois cada lançamento traz a promessa de descobertas e inovações. Este lugar não é apenas uma plataforma de lançamento, mas um símbolo da engenhosidade humana, onde cientistas e engenheiros trabalham incansavelmente para expandir os limites do nosso conhecimento. A cada foguete que sobe ao céu, é difícil não se perguntar que novas aventuras nos aguardam entre as estrelas. Por que camelos da Austrália estão na Arábia Saudita? Cientistas descobriram recentemente que a maioria dos camelos na Arábia Saudita foi importada da Austrália. Isso pode parecer surpreendente, mas há uma grande população de camelos selvagens na Austrália, que se tornou um recurso valioso. As principais razões para essas importações são a produção de carne e corridas. Nos vastos desertos da Arábia Saudita, os camelos desempenham um papel fundamental na cultura e na economia há séculos. No entanto, com o aumento da demanda por carne de alta qualidade e camelos para corridas, a Austrália se tornou uma solução prática. Os camelos australianos são bem adaptados às condições severas, tornando-os confiáveis e resistentes. Curiosamente, essas importações não só ajudam a atender a demanda local, mas também promovem laços internacionais entre os países. Então, da próxima vez que você ver um camelo na Arábia Saudita, pense em suas raízes australianas. Não é fascinante? Descubra como um bicho preguiça mudou a vida de uma família. Depois de sofrer uma terrível descarga elétrica, um bicho preguiça chamado Chuy encontrou um novo lar em uma amorosa família venezuelana. Essa emocionante história começou quando eles o adotaram e testemunharam sua lenta, mas firme recuperação. Inspirados pela sua resistência, a família decidiu transformar sua casa em um abrigo dedicado apenas a bichos preguiça. Agora, eles ajudam outros bichos preguiça feridos ou órfãos, oferecendo um lugar seguro para se recuperar e prosperar, assim como Chuy. A paixão da família pela vida selvagem se tornou um verdadeiro centro de resgate, onde cada bicho preguiça recebe cuidados e atenção individualizados. Chuy não apenas mudou suas vidas, mas também impulsionou uma iniciativa comunitária para aumentar a conscientização sobre a necessidade de proteger os bichos preguiça. Hoje, visitantes vêm para aprender sobre essas criaturas únicas e os desafios que enfrentam na natureza. Essa história comovente nos lembra de como um pequeno bicho preguiça pode inspirar mudanças e levar a algo muito maior. Não é incrível como a compaixão pelos animais pode aumentar a conscientização sobre a biodiversidade e a conservação da vida selvagem? Veja o que está acontecendo com o nível do mar em todo o mundo. O termo nível do mar pode ser um pouco enganoso, pois não significa a mesma coisa em todos os lugares. A verdade é que a Terra gira, e essa rotação faz com que a água no Equador se destaque. Isso mesmo, o nível do mar no Equador é mais alto do que nos polos, mas não para por aí. As diferenças na gravidade ao redor do planeta também têm um grande impacto. Em algumas áreas, a força gravitacional é mais forte, o que pode fazer o nível do mar ser mais alto ou mais baixo do que em outros lugares. Por exemplo, regiões com muitas terras ou montanhas podem ter um nível do mar um pouco diferente. Isso significa que o nível médio do oceano é como um cobertor de retalhos, com diferentes alturas costuradas juntas. Portanto, quando pensamos no aumento do nível do mar devido às mudanças climáticas, lembre-se de que variações naturais já existem e complicam a situação. Um fato curioso sobre uma lei estranha de Vermont.
Existe uma regra que diz que, se uma mulher quiser usar dentaduras, ela precisa da autorização por escrito do marido. Essa lei ultrapassada causa estranhamento e gera discussões sobre igualdade de gênero. É surpreendente pensar como uma lei assim ainda pode existir nos dias de hoje. Ela foi criada em uma época em que os direitos das mulheres eram limitados e agora parece totalmente inadequada. Essa norma reflete uma visão histórica que via as mulheres como dependentes da aprovação dos maridos em questões pessoais, até mesmo em assuntos básicos como saúde dental. Felizmente, muitas dessas leis estão sendo deixadas para trás, enquanto a sociedade busca igualdade de direitos. Isso nos faz refletir. Quantas outras leis ultrapassadas ainda existem, esperando por uma atualização? Ao repensar essas normas, temos a chance de desafiar tradições antiquadas e promover a igualdade para todos. Vamos descobrir a verdade sobre as orcas. Apesar do nome assustador, baleia assassina, a orca é na verdade o maior membro da família dos golfinhos, e isso é fascinante de explorar. Essas criaturas incríveis são conhecidas por seus padrões preto e branco e inteligência excepcional. As orcas usam técnicas de caça avançadas, frequentemente trabalhando em grupos para capturar presas como focas e até mesmo grandes baleias. Suas estruturas sociais são complexas, com laços familiares fortes e vocalizações únicas que funcionam como uma linguagem entre elas. Cientistas acreditam que as orcas podem viver até 90 anos, o que demonstra sua capacidade de se adaptar a diferentes condições do oceano. Longe de serem predadores sem pensamento, elas mostram profundidade emocional e habilidades de resolução de problemas, tornando-se uma das criaturas mais fascinantes do oceano. Então, da próxima vez que você ouvir sobre orcas, lembre-se de que elas não são apenas caçadoras ferozes. São golfinhos inteligentes que merecem nosso respeito e proteção. Anticoncepcionais hormonais, eles afetam seu humor. Pesquisas recentes mostraram que o impacto dos anticoncepcionais hormonais no estado emocional não é tão simples. Esses medicamentos ajudam as pessoas a gerenciar a saúde reprodutiva, mas seu efeito no humor ainda está sendo estudado. Alguns estudos indicam que as mudanças hormonais causadas pelos anticoncepcionais podem levar a alterações no estado emocional, incluindo ansiedade e depressão. No entanto, as reações das pessoas variam bastante. Algumas relatam um estado mais estável e equilibrado, enquanto outras enfrentam oscilações emocionais que as incomodam. Essa complexidade destaca a necessidade de mais pesquisas para esclarecer como diferentes hormônios afetam a saúde mental. Ao explorar essas relações, é importante que os usuários se mantenham informados e discutam quaisquer mudanças de humor com profissionais de saúde, para garantir que sua escolha de contracepção apoie tanto a saúde física quanto o bem-estar emocional. Muitos não sabem, mas os albatrozes negros são nômades do oceano. Essas incríveis aves marinhas passam meses deslizando pelos vastos oceanos, alimentando-se de lulas e peixes pequenos. Com suas longas asas e voo gracioso, os albatrozes negros estão perfeitamente adaptados à vida no mar. Eles podem percorrer milhares de milhas no Oceano Pacífico, seguindo fontes de alimento e as mudanças das estações. Durante suas viagens, essas aves usam habilidades de navegação impressionantes, muitas vezes viajando sozinhas ou em pequenos grupos. Suas rotas migratórias podem levá-las de seus locais de nidificação na Nova Zelândia e Austrália, até as águas ricas em nutrientes ao longo da costa da América do Norte. Esse estilo de vida fascinante faz delas algumas das aves mais aventureiras da natureza. Você já se perguntou como é viver toda a vida no mar? Prepare-se para se surpreender com a floresta urbana de Xangai. Em um projeto emocionante realizado pelo estúdio Redervik, milhares de árvores estão transformando a cidade, unindo a natureza à arquitetura urbana. Essa incrível iniciativa não só oferece uma vista bonita, ela desempenha um papel importante na melhoria da qualidade do ar e na redução da temperatura em uma cidade barulhenta, integrando áreas verdes diretamente no design de edifícios e espaços públicos. O projeto promove a biodiversidade e oferece aos moradores um refrescante descanso das selvas de concreto. Imagine passear por parques repletos de árvores vibrantes entre arranha-céus, onde você pode respirar ar puro e desfrutar de um clima agradável. Essa combinação de natureza e design moderno é um excelente exemplo de um estilo de vida urbano sustentável. Outras cidades podem se inspirar em Xangai e criar seus próprios espaços verdes. É verdade que no Japão existem bares com palmadas. Nessa parte fascinante da cultura japonesa, realmente há bares onde os visitantes podem pagar para receber uma palmada de um desconhecido.
Essa experiência única tem como objetivo provocar choque e risadas, permitindo que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Nesses lugares, as palmadas são frequentemente dadas de forma brincalhona, misturando humor e surpresa. Esses bares oferecem uma forma inusitada de entretenimento e atraem curiosos em busca de uma noite inesquecível. Em uma sociedade onde a cortesia e a moderação são valorizadas, essa ideia se destaca como uma ousada quebra de normas. As palmadas podem variar em intensidade, e os visitantes geralmente escolhem a força da palmada, de acordo com o quanto estão dispostos a arriscar. Essa tendência peculiar levanta questões sobre limites pessoais e como as pessoas buscam emoções em suas vidas. Então, se você algum dia estiver no Japão, teria coragem de experimentar essa aventura insana? Com certeza será um assunto para conversar. Você sabia que bananas podem se transformar em cerveja? Na África Oriental existe uma tradição interessante de fazer cerveja com bananas maduras. Esse processo único começa com frutas amarelas e doces, que são amassadas e misturadas com água. Em vez de usar grãos, como a cevada, os cervejeiros locais dependem dos açúcares naturais presentes nas bananas. A mistura é deixada para fermentar, e as leveduras transformam os açúcares em álcool. Esse método de fabricação de cerveja é passado de geração em geração e reflete a criatividade e a engenhosidade das comunidades que o praticam. A bebida resultante, muitas vezes chamada de cerveja de banana, tem um sabor doce e frutado, tornando-a uma ótima escolha para festas ou encontros com amigos. Então, da próxima vez que você pensar em cerveja, lembre-se de que há um mundo de possibilidades para sua produção, até mesmo a partir de frutas que muitos de nós costumamos comer frescas. Você sabia que flautas antigas têm 43 mil anos? Flautas recentemente descobertas, feitas de ossos de pássaros e marfim de mamute, mostram o quanto a música era importante na vida de nossos ancestrais. Esses instrumentos, considerados os mais antigos, sugerem uma rica vida cultural nas comunidades humanas muito antes do surgimento da civilização moderna. Imagine como os primeiros humanos se reuniam ao redor do fogo, tocando melodias que ecoavam nas cavernas. Essas flautas poderiam ter várias funções, como ajudar na comunicação, enriquecer rituais ou simplesmente trazer alegria. Essa descoberta revela que os primeiros humanos valorizavam a música não apenas como entretenimento, mas também como uma poderosa forma de expressão e conexão. Então, da próxima vez que você ouvir uma canção, lembre-se de que nossos ancestrais criavam e celebravam a música há dezenas de milhares de anos. Um fato interessante sobre andar na ponta dos pés das crianças. Muitos pais notam que seus filhos costumam andar na ponta dos pés enquanto aprendem a se mover. Isso é bastante comum entre os pequenos, mas se essa forma de andar persistir até os 2 ou 3 anos, pode ser um sinal de neurodiversidade. Condições como o transtorno do espectro autista, paralisia cerebral ou distrofia muscular podem estar relacionadas a esse comportamento. Crianças que andam na ponta dos pés podem expressar suas preferências sensoriais ou enfrentar problemas de tônus muscular e coordenação. Embora esse comportamento nem sempre seja motivo de preocupação, os pais devem consultar pediatras ou especialistas em desenvolvimento se ele continuar. Avaliações precoces podem ajudar a identificar quaisquer problemas neurológicos ou ortopédicos que a criança possa ter, permitindo que medidas sejam tomadas a tempo. Receber apoio desde cedo pode impactar significativamente o desenvolvimento da criança, ajudando-a a andar com confiança e conforto. Então, o que os pais devem observar? Um fato interessante sobre a Torre Eiffel. Esta construção icônica, erguida em 1889 para a Exposição Mundial, foi o edifício mais alto do mundo até 1930. Com 330 metros de altura, a Torre Eiffel é um símbolo do gênio arquitetônico e da cultura parisiense. Projetada por Gustave Eiffel, sua estrutura de ferro em treliça foi revolucionária para a época, mostrando as possibilidades da engenharia moderna. Turistas de todo o mundo vêm para admirar seu design complexo e as vistas deslumbrantes do horizonte de Paris. Inicialmente, a torre recebeu críticas mistas, mas hoje é uma atração amada, recebendo cerca de 7 milhões de visitantes todos os anos. Você consegue imaginar Paris sem essa magnífica construção ao fundo? Você pode se surpreender ao saber que os oceanos produzem nosso oxigênio. Embora muitas vezes pensemos nas florestas como os pulmões da Terra, na verdade elas ficam atrás dos poderosos oceanos na produção de oxigênio.
Os verdadeiros protagonistas são os minúsculos organismos marinhos chamados fitoplâncton. Essas plantas microscópicas vivem na camada iluminada da superfície do oceano e desempenham um papel fundamental na produção de oxigênio através da fotossíntese. Estima-se que o fitoplâncton seja responsável por cerca de 50 a 80% do oxigênio que respiramos. Isso significa que a cada 2 respirações que você faz, uma é graças a esses super-heróis dos oceanos. Eles não apenas purificam o ar, mas também formam a base da rede alimentar marinha, sustentando inúmeras espécies, desde o minúsculo zooplâncton até as enormes baleias. Portanto, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, não se esqueça de agradecer aos oceanos e a todos os pequenos seres que vivem neles. Os cobertores pesados realmente ajudam? Com certeza! Esses cobertores aconchegantes se tornaram populares como um remédio natural para insônia e ansiedade. Feitos de materiais como bolinhas de vidro ou grânulos plásticos, os cobertores pesados exercem uma pressão suave sobre o seu corpo, lembrando abraços quentes. Essa sensação agradável ajuda a liberar serotonina e melatonina, hormônios que promovem bem-estar e sonolência. Para muitas pessoas que enfrentam problemas de sono ou ansiedade, isso pode resultar em noites mais tranquilas. Estudos mostram que usar um cobertor pesado pode reduzir a ansiedade, ajudar a adormecer mais rápido e melhorar a qualidade do sono. Imagine-se aconchegado sob um cobertor pesado que te abraça, acalmando a mente e o corpo. Pessoas de todas as idades encontram alívio da ansiedade e do estresse, tornando os cobertores pesados uma escolha popular para melhorar o relaxamento. Pronto para experimentar? Você sabia que em Taiwan existem mercados noturnos incríveis? Esses mercados movimentados são um paraíso para os amantes da comida, cheios de sabores e pratos únicos. Com o pôr do sol, as ruas ganham vida, repletas de aromas irresistíveis de comida de rua frita. Os visitantes podem experimentar uma variedade de delícias, incluindo uma interessante sopa de cobra, que oferece um sabor rico e substancial para os mais corajosos. Se isso for muito extravagante, você pode experimentar o tofu fermentado, um prato com um sabor marcante, e não perca os ovos centenários, conhecidos por seu gosto e aparência inusitados, que podem surpreender quem os prova pela primeira vez. Passear por esses mercados vibrantes, mergulhar na atmosfera animada e degustar essas iguarias deliciosas é uma experiência que reflete a cultura culinária de Taiwan. Pronto para uma aventura saborosa? Cuidado, você pode descobrir um novo prato favorito. Você sabia que as florestas são o lar da maioria da vida selvagem da Terra? As florestas são ecossistemas incríveis que abrigam mais de 80% das espécies terrestres de animais, plantas e insetos. Esse número impressionante destaca a importância das nossas florestas para a manutenção da biodiversidade. Elas oferecem habitats essenciais para criaturas, desde pequenos insetos até grandes mamíferos. Por exemplo, pense na exuberante floresta tropical amazônica, onde muitas espécies prosperam, muitas das quais ainda não foram descobertas. Além disso, as florestas desempenham um papel fundamental em nosso ambiente, ajudam a regular o clima, produzem oxigênio e melhoram a qualidade do ar. Sem esses gigantes verdes, perderíamos não apenas a beleza da natureza, mas também o equilíbrio que sustenta a vida na Terra. E, infelizmente, o desmatamento e as mudanças climáticas ameaçam esses ricos habitats, colocando em risco muitas espécies. Proteger nossas florestas é crucial se quisermos preservar a incrível diversidade de vida que elas sustentam. Portanto, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se de que está pisando em uma parte importante da sobrevivência da Terra. Como podemos ajudar a proteger esses ecossistemas valiosos? O vinho no aeroporto realmente pode custar mais do que sua passagem. Viajantes frequentemente reclamam dos preços abusivos de um simples copo de vinho nos aeroportos, onde o custo, às vezes, supera até o valor dos seus bilhetes. Isso acontece porque as lojas nos aeroportos aproveitam que os passageiros sedentos têm opções limitadas após a segurança. Com menos lojas e um público restrito, os preços disparam. Por exemplo, uma garrafa que pode custar 50 em um supermercado pode chegar a 125 ou mais no aeroporto. Essa estratégia de preços pode frustrar os viajantes que esperam valores justos, mas se deparam com grandes aumentos.
Além disso, a falta de opções para beber antes de atingir uma altitude confortável faz com que alguns passageiros estejam dispostos a pagar quase qualquer valor. Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto e ver aquele vinho caro, lembre-se dos fatores que influenciam esses preços altos. Vale a pena fazer um gole na pressa? O que aconteceu com a Vila Inuit, desaparecida em 1930? Em 1930, o mundo foi surpreendido por um mistério, quando uma vila inteira de Inuits perto do lago Anjacuíne, no Canadá, desapareceu sem deixar vestígios. Imagine, as casas estavam vazias e a comida deixada para trás, como se os moradores tivessem saído de repente. As circunstâncias desse evento estranho permanecem incertas, gerando debates entre historiadores e pesquisadores. Alguns acreditam que mudanças no ambiente ou uma ameaça repentina da vida selvagem podem ter levado os moradores a evacuar rapidamente. Outros sugerem que eles poderiam ter sido atraídos por melhores áreas de caça ou novos assentamentos. No entanto, apesar das extensas buscas ao longo das décadas, os investigadores não encontraram provas convincentes para explicar o que realmente aconteceu. A história do lago Anjacuíne agora se assemelha a um conto popular, envolto em mistério e intriga. Esse evento enigmático continua a se inspirar livros, documentários e discussões. Ao mergulharmos mais fundo em nosso passado, não podemos deixar de nos perguntar: será que há outras histórias ocultas esperando para serem descobertas? Difícil de acreditar, mas esta estrada flutua sobre a água. Na cidade de Xiamen, na China, existe uma estrada incrível que se estende por mais de 8 quilômetros sobre o mar. Imagine dirigir por uma via que parece flutuar sobre a água, oferecendo vistas panorâmicas do oceano brilhante abaixo. Esta construção notável não apenas conecta destinos importantes, mas também proporciona uma experiência única de viagem. Enquanto você dirige, pode ver barcos deslizando abaixo de você, enquanto as ondas batem suavemente nas colunas. Projetada com tecnologias de engenharia especiais, a estrada suporta as forças poderosas da natureza, garantindo a segurança dos viajantes. A estrada flutuante também destaca a beleza das paisagens costeiras de Xiamen, tornando-se um local popular para turistas e moradores. Então, da próxima vez que você estiver em Xiamen, lembre-se deste impressionante exemplo de design e engenharia moderna, que combina conforto com vistas deslumbrantes. Você ouviu sobre a descoberta de uma baleia antiga? Em 2007, cientistas fizeram uma descoberta incrível. Encontraram uma baleia com um arpão preso em suas costas, lançado em 1890. Esse magnífico ser nadou nos oceanos por mais de 100 anos, o que comprova sua resistência. A presença do arpão indica que a baleia, provavelmente uma baleia da Groenlândia ou uma espécie semelhante, conseguiu se recuperar após o ferimento e continuou a viver na natureza. As baleias da Groenlândia podem viver mais de 200 anos, tornando-as um dos mamíferos mais longevos do planeta. Essa descoberta gerou discussões sobre o impacto da atividade humana na vida marinha e como alguns animais superam dificuldades incríveis. Além disso, lembrou os pesquisadores da importância de estudar e proteger essas criaturas majestosas, que enfrentam desafios como as mudanças climáticas e a poluição. Essa baleia antiga é um exemplo brilhante de sobrevivência, e sua história levanta questões importantes sobre nossas relações com a natureza. Como podemos ajudá-los a prosperar em um mundo em constante mudança? Difícil de acreditar, mas os recifes de corais influenciam nosso clima. Os recifes de corais não apenas fornecem abrigo para peixes coloridos, mas também desempenham um papel importante na formação das condições climáticas ao nosso redor. Esses ecossistemas vibrantes produzem um gás chamado dimetilsulfeto, DMS, que se origina de um composto conhecido como DMSP. Esse gás tem um cheiro característico, muitas vezes comparado a algas em decomposição, mas seu impacto não é nada desagradável. Quando liberado na atmosfera, o DMS ajuda a formar nuvens, sendo um componente essencial dos sistemas climáticos. Basicamente, esse gás natural atua como um protetor solar, refletindo a luz solar e resfriando nosso planeta. Dado que as mudanças climáticas representam uma séria ameaça ao nosso meio ambiente, proteger os recifes de corais se torna mais importante do que nunca. Ao preservar essas maravilhas subaquáticas, não só salvamos a vida marinha, mas também ajudamos a regular nosso clima. Não é incrível? Os antigos alienígenas construíram pirâmides nas águas do Japão?
Perto da costa da ilha de Yonaguni, existem estruturas subaquáticas surpreendentes que chamam a atenção de cientistas e curiosos. Essas formações se assemelham a antigas pirâmides e terraços, levando muitos a questionar sua origem. Alguns especialistas acreditam que podem ser restos de uma civilização avançada. A mistério se aprofunda com a ideia de conexões extraterrestres, gerando debates entre historiadores e arqueólogos. No entanto, outros afirmam que essas estruturas são apenas formações naturais, moldadas pela erosão ao longo de milhares de anos. O debate continua e ambos os lados apresentam argumentos convincentes. Independentemente de terem sido criadas pela mão humana ou pelas forças da natureza, uma coisa é certa. O fascínio de Yonaguni está em sua intrigante combinação de história potencial e mistério. Que segredos o oceano esconde, e será que algum dia conseguiremos desvendá-los? Por que os carros elétricos se movem silenciosamente na estrada? Ao contrário dos carros tradicionais, que fazem barulho por causa dos motores a combustão, os carros elétricos funcionam de maneira diferente. Em vez de depender de um motor barulhento, eles utilizam motores elétricos, projetados para operar de forma silenciosa e eficiente. Essa mudança não só torna a condução mais tranquila, mas também reduz significativamente o nível de ruído em nossas cidades. Imagine dirigir em um bairro calmo, ou estar preso no trânsito sem o barulho constante dos motores. Soa bem, não é? Além disso, o funcionamento silencioso dos carros elétricos permite que os motoristas apreciem os sons da natureza e conversem sem distrações. Essa abordagem inovadora ao transporte está mudando as regras do jogo, tornando nossas estradas mais agradáveis e ajudando o meio ambiente ao mesmo tempo. Talvez esse seja o futuro da condução. Adivinhe o que realmente causa a editofobia? A editofobia é um medo incomum, mas interessante, relacionado ao fato de que um pato está te observando. Sim, você não ouviu errado. Imagine que você está fazendo suas coisas e, de repente, sente que aqueles olhinhos brilhantes estão seguindo cada um dos seus movimentos. Pessoas com editofobia sentem ansiedade, achando que um pato ou ganso pode estar espionando elas, seja no quintal ou de um lago distante. Esse medo estranho pode levar a situações engraçadas, mas constrangedoras, como evitar lugares onde patos possam estar ou ficar nervoso em parques. Embora a maioria de nós considere os patos inofensivos, o medo para quem sofre de editofobia é muito real. É um lembrete de como nossa mente pode criar cenários vívidos que levam a medos irracionais. Compreender a editofobia não é apenas motivo de risadas, é também uma conscientização sobre a natureza estranha dos nossos medos e como eles afetam nosso dia a dia. Adivinhe o que faz a planta Dioneia fechar? Essa planta incrível tem um mecanismo único que precisa contar até 2 antes de fechar suas mandíbulas. A planta Dioneia, originária dos pântanos da Carolina do Norte e do Sul, usa gatilhos especiais em suas folhas para detectar presas. Esses gatilhos são pelos sensíveis, localizados dentro da armadilha. Quando um inseto desavisado pousa dentro, a armadilha não se fecha imediatamente. Em vez disso, ela conta 2 toques desses pelos em até 20 segundos. Esse processo de contagem ajuda a planta a fechar apenas quando tem boas chances de capturar algo para o almoço, evitando desperdício de energia. Assim que sente esses 2 toques, a armadilha se fecha rapidamente, prendendo o inseto dentro. Com sua maneira genial de contar, a planta Dioneia mostra como as plantas podem se adaptar e prosperar em seu ambiente. Não é incrível? Você já se perguntou por que a Disneyland Paris atrai milhões? Desde sua abertura em 1992, a Disneyland Paris se tornou o lugar mais visitado da Europa, recebendo milhões de visitantes a cada ano. Este incrível parque temático supera atrações famosas como a Torre Eiffel e o Louvre, graças ao seu charme único. O que diferencia a Disneyland Paris é sua atmosfera mágica, com castelos de contos de fadas, desfiles coloridos e atrações emocionantes para todos, desde os pequenos até os amantes de adrenalina. Famílias e amigos criam memórias inesquecíveis ao encontrar seus personagens favoritos da Disney, como Mickey Mouse e Cinderela. O parque também oferece atrações incríveis inspiradas nos filmes da Disney, como a emocionante Space Mountain e o mágico voo do Peter Pan. Portanto, seja na Main Street ou explorando as diversas áreas temáticas, a magia da Disneyland Paris a torna um sonho para visitantes de todas as idades.
Acredite ou não, a Índia enfrenta leis ilegais. Em algumas regiões da Índia, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com as consequências de leis que não são aplicadas corretamente. Isso reflete uma crescente consciência sobre a importância do sistema jurídico e as consequências sociais quando as leis são ignoradas. Os cidadãos se perguntam como essas leis ilegais afetam seu dia a dia, segurança e até mesmo seus direitos. O desejo de entender essas questões mostra que a sociedade não só está ciente da existência dessas leis, mas também preocupada com seu impacto nas comunidades. Muitas discussões surgem sobre a necessidade de reformas legais e uma melhor aplicação das leis para garantir justiça. Essa crescente participação cidadã desempenha um papel importante em responsabilizar as autoridades e promover mudanças. Curiosamente, esse movimento não se limita apenas a advogados ou ativistas. Cidadãos comuns também estão começando a se manifestar, deixando claro que querem entender melhor seus direitos e problemas. Então, o que pode ser feito para resolver essas questões e melhorar a situação jurídica na Índia? Em junho de 2018, a Arábia Saudita deu um passo histórico ao permitir que mulheres obtivessem carteira de motorista, tornando-se o último país do mundo a cancelar essa proibição. Antes, as mulheres frequentemente dependiam dos homens para se locomover, o que limitava bastante sua liberdade. Essa reforma importante fez parte de um programa mais amplo, iniciado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que busca modernizar a sociedade e melhorar a situação das mulheres. Apesar desse avanço, muitas mulheres ainda enfrentam restrições em outras áreas da vida. No entanto, a possibilidade de dirigir simboliza mudanças significativas na cultura da Arábia Saudita, abrindo novos horizontes para a mobilidade e independência. Talvez essa mudança inspire reformas semelhantes em outras regiões conservadoras. Você já se perguntou por que há postes numerados no Central Park? Esses marcadores únicos não apenas iluminam o caminho, mas também ajudam os visitantes a se orientarem facilmente no parque. Cada poste tem um conjunto de 4 números que desempenham uma função específica. Os 2 primeiros números indicam a rua cruzada mais próxima, facilitando a localização para quem está passeando. Os 2 últimos números mostram se o poste está mais perto do lado leste ou oeste do parque. Se o último número for par, você está no lado leste. Se for ímpar, está no lado oeste. Portanto, se você estiver caminhando pelo parque e ver um poste com o número 7203, saberá que está perto da 702ª rua, a poucos passos do lado leste. Esse sistema inteligente permite que todos explorem a imensa beleza do Central Park sem se perder. Não é incrível quando o design se une à praticidade? O que realmente impulsiona os voos de longa distância hoje? O voo regular sem escalas mais longo do mundo cobre impressionantes 15.344 quilômetros, ligando o aeroporto Changi, em Singapura, ao aeroporto Liberty, em Newark. Este voo ultralongínquo, operado pela Singapore Airlines, leva cerca de 19 horas e oferece aos viajantes uma experiência única. Mas o que torna esse voo tão especial? O Boeing 787-9 Dreamliner, um dos aviões projetados especificamente para essa rota, proporciona maior conforto com cabines mais silenciosas e melhor qualidade do ar, tornando as horas no ar mais suportáveis. Além disso, os passageiros podem desfrutar das últimas opções de entretenimento e até de pratos preparados por chefes. Este voo não é apenas confortável, mas também simboliza a crescente conexão do nosso mundo globalizado, permitindo que as pessoas viajem longas distâncias com relativa facilidade e conforto. Não é incrível o quanto a tecnologia da aviação avançou? E se eu disser que o morango está cheio de surpresas? Cada pontinho na superfície do morango é um fruto separado, chamado acheno, e esses pequenos achenos contêm as verdadeiras sementes do morango. Não é incrível? Quando você morde um morango suculento, você não está apenas saboreando a polpa vermelha e doce, você também está descobrindo um fascinante segredo botânico. A parte carnosa que comemos não é o verdadeiro fruto, é uma parte aumentada da flor, conhecida como receptáculo. Isso faz do morango um fruto agregado, o que é bem diferente da maioria das frutas que conhecemos. Na próxima vez que você saborear essas deliciosas frutas, reserve um momento para apreciar os minúsculos achenos na superfície. Cada um deles é uma pequena semente pronta para se transformar em uma nova planta. Assim, essencialmente, o morango é como pequenos baús de tesouro, cheios de suas próprias sementes. Quem diria que algo tão gostoso tem uma história tão inusitada?
Você sabia que na Coreia do Sul, a celebração do amor vai além do dia 14 de fevereiro? Todo dia 14 de cada mês é uma oportunidade especial para os casais expressarem seus sentimentos. Esse calendário único inclui feriados temáticos, como o Dia dos Namorados, em fevereiro, quando as meninas costumam dar chocolates aos meninos, e o Dia Branco, em março, quando os meninos presenteiam as meninas com doces. Mas não para por aí. Cada mês tem seu tema, como o Dia das Rosas em maio, quando os apaixonados trocam rosas, ou o Dia do Coração em agosto, com presentes em forma de coração e gestos românticos. Esses dias dedicados ao amor criam uma cultura vibrante de romance, permitindo que os casais mantenham a chama acesa e desfrutem de encontros criativos. Seja um jantar romântico à luz de velas, um piquenique no parque ou apenas um tempo juntos, esses feriados inspiram os casais a valorizarem seus relacionamentos durante todo o ano. Não é incrível como a Coreia do Sul transformou o amor em uma celebração mensal? Você sabia sobre a gigantesca colônia de formigas argentinas na Califórnia? Essa impressionante supercolônia se estende por 900 quilômetros ao longo da costa oeste do Zeuatara, mostrando a incrível adaptabilidade das espécies invasoras. As formigas argentinas são conhecidas por seu comportamento agressivo e pela habilidade única de formar colônias interconectadas que funcionam como um único organismo. Isso as torna especialmente resistentes e competitivas. Atualmente, essa vasta colônia está em disputa territorial com outra supercolônia no México, destacando o quanto essas formigas lutam para defender seu território. A rivalidade entre essas duas colônias ilustra o sério impacto ecológico das espécies invasoras. Elas não apenas deslocam as espécies nativas, mas também perturbam os ecossistemas locais. Cientistas estão estudando essas formigas para entender melhor seu comportamento, o que pode ajudar no desenvolvimento de estratégias para gerenciar espécies invasoras e proteger a fauna local. É uma visão fascinante das complexas batalhas da natureza pela sobrevivência. Descubra a doce surpresa dos melões amarelos. Você sabia que os melões amarelos costumam ser mais doces que os vermelhos? Essa fruta incrível tem um sabor único de mel e uma polpa macia e suculenta que vai realçar qualquer prato. Os melões amarelos estão se tornando cada vez mais populares e podem ser encontrados em supermercados e feiras, especialmente no verão, quando estão no auge. Se você quiser experimentar, pode usar melões amarelos na maioria das receitas que normalmente usam os vermelhos. Imagine uma salada refrescante de verão, uma colorida tábua de frutas ou um smoothie caseiro com essa fruta ensolarada. Eles não só adicionam uma cor vibrante, mas seu sabor especial pode dar um toque interessante a receitas conhecidas. Você já experimentou o melão amarelo? Com certeza vale a pena. Fato surpreendente sobre a estadia de George Washington na Casa Branca. George Washington, o primeiro presidente dos Yakusenakti, na verdade, nunca morou na famosa Casa Branca que conhecemos hoje. E isso pode surpreender muitos, já que a Casa Branca é frequentemente associada ao seu legado. Na verdade, durante a presidência de Washington de 1789 a 1797, o edifício ainda estava em construção. Em vez de viver na Casa Branca, Washington morou na Filadélfia, que era a capital temporária dos Sequoias na época. Depois que a capital foi transferida para Washington, D.C., o primeiro residente da Casa Branca, ainda não concluída, em 1800, foi John Adams, o segundo presidente. Washington teve um papel fundamental no projeto e na escolha do local da Casa Branca, mas, ironicamente, nunca teve a oportunidade de chamá-la de seu lar. Esse fato fascinante destaca como nossa percepção da história pode, às vezes, deixar de lado a imagem completa sobre nossos fundadores. Fatos fascinantes para uma maratona de vídeos. Você sabia que todos os 724 fatos incríveis das partes 1 a 4 estão reunidos em um único vídeo para o seu prazer? Esta coleção abrangente traz curiosidades, desde descobertas científicas impressionantes até anedotas históricas incríveis, tornando-a perfeita tanto para espectadores curiosos quanto para os casuais. Seja para uma noite aconchegante de maratona ou apenas para se divertir, este vídeo tem tudo. Imagine como é fácil absorver conhecimento enquanto relaxa no sofá. É como uma noite de quiz com amigos, mas no conforto da sua casa. Então, por que não apertar o play e deixar este vídeo maravilhoso levar você a uma jornada emocionante de informações? Prepare-se para surpreender a todos com seus novos conhecimentos. Já nevou em Cuba?
Acredite ou não, mas a neve tocou este paraíso tropical apenas uma vez na história. Em 12 de março de 1857, os moradores testemunharam um fenômeno climático raro, quando algumas áreas de Cuba foram cobertas por uma fina camada de neve. Normalmente, Cuba desfruta de um clima quente e ensolarado, por isso esse evento congelante foi realmente incomum. As condições tropicais da ilha raramente permitem que a temperatura caia o suficiente para a formação de neve. No entanto, aquele dia frio em março surpreendeu a todos, e o espetáculo dos flocos de neve caindo deve ter sido mágico. Apesar do clima geralmente quente em Havana e em todo o país, essa única nevasca permanece um momento histórico. Hoje, ela nos lembra de como o tempo pode ser imprevisível, mesmo nos lugares mais inesperados. Como seria ver a neve caindo nas belas praias de Cuba? Acredite ou não, Faz Sons muda sua nacionalidade entre Espanha e França. Esta ilha única, localizada no mar Mediterrâneo, altera sua afiliação a cada 6 meses, criando uma mistura fascinante de culturas e tradições. Imagine um lugar onde os moradores celebram festas espanholas em uma temporada e festas francesas na seguinte. Esse acordo inusitado surgiu de um tratado para promover a paz e a cooperação entre os dois países. Como resultado, os habitantes frequentemente trocam de cidadania, aprendendo diferentes idiomas, culinárias e costumes conforme as estações do ano. Imagine desfrutar de uma festa espanhola no verão com flamenco e deliciosas tapas, e depois passar para aconchegantes noites de inverno com queijos e vinhos franceses durante os meses frios. É um exemplo incrível de como as fronteiras podem ser flexíveis e como as pessoas se adaptam a diversas influências culturais. Então, da próxima vez que você pensar em viver em uma ilha, lembre-se de Faz Sons, um verdadeiro cruzamento de duas culturas vibrantes. Como surgiu esse acordo tão peculiar? Você sabia que o HIV se espalhou entre as pessoas após sua descoberta? Esse fato surpreendente, mas preocupante, destaca a trajetória do vírus HIV, que foi identificado pela primeira vez no final do século XX. Cientistas acreditam que, após a transmissão inicial de primatas para humanos, o HIV começou a se espalhar rapidamente de pessoa para pessoa, impactando significativamente a saúde pública. O vírus se disseminou rapidamente através de várias formas de contato, incluindo sexo desprotegido e compartilhamento de agulhas, atingindo diferentes comunidades e países. Essa propagação se tornou um sério problema para os sistemas de saúde em todo o mundo. Diversas organizações lutam para aumentar a conscientização sobre a prevenção do HIV, testes e opções de tratamento, a fim de controlar sua disseminação. Hoje, pesquisas em andamento continuam a mudar a situação do HIV/AIDS, trazendo esperança para melhores tratamentos e até possíveis curas. Como podemos fazer mais para combater a disseminação do HIV? Você ficará surpreso ao conhecer as lanças de fogo. Essa forma primitiva de arma de fogo, que surgiu na China no século IX, foi uma verdadeira revolução na tecnologia militar. As lanças de fogo combinavam tubos de bambu cheios de pólvora, criando uma explosão ao serem acesas. Imagine uma lança que não só perfura, mas também explode em chamas. Esses dispositivos incríveis provavelmente eram usados em batalhas para causar caos nas fileiras inimigas, dando aos soldados uma vantagem flamejante. Quando os usuários empurravam a lança de fogo para frente, liberavam nuvens de chamas e fumaça, pegando os inimigos de surpresa. Essa inovação marcou um momento importante, quando a pólvora se transformou de simples explosivos em armas de guerra. Embora a lança de fogo fosse primitiva em comparação com as armas de fogo modernas, ela lançou as bases para o desenvolvimento de canhões ao longo da história. Você consegue imaginar esses guerreiros antigos usando essas ferramentas flamejantes em combate? Você sabia que a maior fazenda do mundo fica na China? Uma fazenda de leite na cidade de Mudanjiang ocupa uma área comparável à de todo o país de Portugal. Essa enorme fazenda localizada no nordeste da China abriga centenas de milhares de vacas. Imagine a escala da produção de leite aqui. Com tecnologias modernas e métodos avançados de agricultura, essa fazenda produz uma quantidade enorme de leite para atender a crescente demanda por produtos lácteos. Os trabalhadores da fazenda cuidam da saúde e bem-estar das vacas, garantindo que elas recebam boa alimentação e atenção. Eles até usam tecnologia para monitorar a quantidade de leite, o que ajuda a maximizar a eficiência da produção. A fazenda de leite em Mudanjiang desempenha um papel importante na indústria láctea da China.
contribuindo significativamente para a economia e fornecendo nutrientes essenciais para as pessoas. É impressionante como uma fazenda tão grande pode prosperar e sustentar milhões, mostrando uma poderosa combinação de agricultura e tecnologia. Que outras fazendas impressionantes ou inovações agrícolas existem no mundo? Prepare-se para se surpreender com o Polo Norte, no Alasca. Esta encantadora cidade, com apenas 2.740 habitantes, oferece uma visão única das maravilhas do inverno. Embora você não a encontre no Polo Norte geográfico ou dentro do Círculo Ártico, o Polo Norte no Alasca mantém o espírito natalino durante todo o ano, tornando-se um destino popular para os amantes das festas. Os visitantes vêm para ver atrações famosas, como a casa do próprio Papai Noel, onde é possível enviar cartas diretamente para ele. Você não poderá deixar de notar a enorme estátua do Papai Noel, com quase 15 metros de altura, que recebe todos que entram nesta cidade festiva. A atmosfera de inverno aqui é incrivelmente vibrante, com ruas cobertas de neve e luzes cintilantes decorando as lojas locais. Mesmo se você não for fã do Natal, as paisagens deslumbrantes do Alasca e o espírito acolhedor da comunidade valem a visita. Então, por que não planejar uma visita e experimentar a magia do Polo Norte por si mesmo? Um fato interessante sobre conversar com os que partiram. Uma empresa sul-coreana desenvolveu uma tecnologia revolucionária de inteligência artificial que permite às pessoas fazer chamadas de vídeo com entes queridos que já faleceram. Essa tecnologia inovadora utiliza arquivos digitais, como vídeos e fotos, para criar uma imagem vívida e realista da pessoa que se foi. Imagine sentar e conversar com alguém que você sente muita falta, ouvindo sua voz e até vendo suas expressões. Essa tecnologia usa o legado digital da pessoa, recriando sua personalidade e maneiras, tornando a conversa mais natural. Embora isso possa ser uma forma poderosa de lidar com a dor e encontrar consolo, também levanta questões importantes sobre a moralidade de recriar a imagem de alguém após sua morte. Como definir a linha entre memória e realidade? É reconfortante ou perturbador interagir com uma versão criada por IA do seu ente querido. Com o avanço da tecnologia, essa inovação incrível abre novas possibilidades de como lembramos e nos comunicamos com aqueles que perdemos. Você pode se surpreender. Garrafa de cerveja Heineken para construção. Na década de 1960, Alfred Heineken apresentou o Vobo, uma garrafa de cerveja reutilizável e inteligente com dupla função. Em Curaçao, Heineken percebeu a quantidade de garrafas descartadas que poluíam a natureza e a falta de materiais de construção. Inspirado por isso, ele criou o Wobo, que podia ser usado não apenas para beber, mas também como bloco de construção. A forma única do Wobo permitia conectar as garrafas como tijolos, oferecendo uma solução sustentável para dois problemas: redução de resíduos e um recurso inovador para a construção. Imagine um prédio feito de milhares de garrafas que poderiam acabar no lixo. Essa ideia progressista não só demonstrou a criatividade de Heineken, mas também destacou a crescente conscientização sobre questões ambientais muito antes de se tornarem populares. Embora o Wobo não tenha sido tão bem sucedido quanto ele esperava, continua sendo um exemplo notável de engenhosidade e criatividade na resolução de problemas. Não é incrível? Descubra os incríveis imitadores de sons no nosso mundo. Muitos animais têm a impressionante habilidade de imitar sons, criando uma ponte fascinante entre a natureza e a comunicação. Pássaros como a lira conseguem reproduzir sons de motosserras ou obturadores de câmeras, mostrando suas habilidades vocais impressionantes. Mas não são apenas nossos amigos alados. Algumas espécies de golfinhos e elefantes também imitam sons em seu ambiente. Até mesmo dispositivos como Horner e Hammer ou Cat and Sag foram criados para reproduzir diferentes ruídos, tornando-se objetos interessantes para pesquisas científicas. Esses imitadores de sons podem se comunicar entre si ou com o ambiente, melhorando as interações sociais e até ajudando na sobrevivência. Por que eles imitam? As razões variam desde atrair parceiros até alertar sobre perigos. Não é incrível como o mundo animal demonstra criatividade através do som? Ratos não conseguem vomitar, e esse é um fato interessante que tem importantes consequências para sua sobrevivência. A maioria dos animais pode se livrar de substâncias nocivas através do vômito, mas os ratos têm um sistema digestivo único que não permite isso. Em vez de eliminar toxinas, esses seres inteligentes as absorvem, o que os torna especialmente vulneráveis a venenos. Como resultado, se um rato come algo tóxico, isso pode se acumular em seu corpo.
causando sérios problemas de saúde ou até mesmo a morte. A incapacidade de se livrar de substâncias nocivas desempenha um papel importante nos métodos de controle de pragas, pois aumenta a eficácia dos rodenticidas. No entanto, isso também mostra o quão adaptáveis os ratos são. Eles frequentemente aprendem a evitar certos alimentos depois de ficarem doentes por causa deles. Suas incríveis habilidades de sobrevivência e inteligência, combinadas com a incapacidade de vomitar, tornam os ratos tanto interessantes quanto desafiadores, como pragas em ambientes urbanos. Então, da próxima vez que você ver um rato correndo rapidamente, pense em como esse fato curioso afeta sua vida. É uma reviravolta surpreendente na natureza, não é? Acredite ou não, na Itália há mais de 50 patrimônios da humanidade da Unesco. Este país incrível possui o maior número de bens da Unesco no mundo, mostrando suas ricas heranças culturais e históricas. Pontos turísticos icônicos como o famoso Coliseu em Roma, os encantadores centros históricos de Florença e Veneza, além das impressionantes ruínas de Pompeia, são provas das profundas tradições italianas. Cada patrimônio conta sua própria história, desde os charmosos Trulli em Alberobello com seus telhados cônicos únicos até a deslumbrante Costa Amalfitana, conhecida por suas dramáticas falésias e lindas vilas. Os patrimônios da Itália não apenas celebram a riqueza das conquistas artísticas e arquitetônicas, mas também atraem milhões de turistas que desejam vivenciar essa história vibrante. Proteger esses tesouros é fundamental, pois garante que as futuras gerações possam aprender com o passado da Itália, valorizar suas contribuições únicas e desfrutar da beleza que continua a encantar pessoas ao redor do mundo. Então, por que não explorar essas maravilhas por conta própria e descobrir o que torna a Itália tão especial? Você já se perguntou por que a Sony mudou o acordo da PSN? Após uma grande violação de dados em 2012, a Sony tomou medidas importantes para proteger a si mesma e seus usuários. Esse incidente expôs milhões de contas da PlayStation Network, PSN, gerando preocupações sérias sobre privacidade e segurança. Para evitar futuros processos relacionados a esses problemas, a Sony revisou seu acordo de usuário. As novas condições incluíram cláusulas que limitam a capacidade dos usuários de processar a empresa por danos relacionados a vazamentos de dados. Essa decisão gerou descontentamento, pois muitos jogadores consideraram injusto transferir a responsabilidade para eles. Agora, ao aceitarem os novos termos, os usuários estão, na verdade, abrindo mão de alguns direitos em troca do acesso aos serviços da PSN. Isso destaca o delicado equilíbrio que empresas como a Sony precisam manter entre proteger os dados dos usuários e manter um relacionamento de confiança com os clientes. O que você acha dessas mudanças nos acordos de usuário? E se eu disser que o bambu cresce 35 polegadas por dia? Essa planta incrível é não só bonita, mas também faz parte da família das gramíneas. Sim, o bambu é classificado como grama, o que surpreende muita gente. Essas plantas extraordinárias são conhecidas pelo seu crescimento rápido. Algumas espécies podem crescer até 35 polegadas em apenas 24 horas. Imagine você relaxando sob uma floresta de bambu e acordando em uma paisagem transformada, cercado por altos caules que parecem ter crescido durante a noite. Esse crescimento rápido torna o bambu um recurso importante em muitas culturas, sendo usado para tudo, desde materiais de construção até pratos deliciosos. Além disso, ele desempenha um papel significativo na ecologia, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Então, da próxima vez que você ver bambu, lembre-se de que não é apenas bonito, é uma planta poderosa que continua a crescer. A natureza não é incrível? Difícil de acreditar, mas Pizarro encontrou um destino chocante. Francisco Pizarro, o infame conquistador espanhol que derrubou um vasto império inca, enfrentou um destino dramático em 1541. Após muitos anos de exploração e conquistas, seu poder se tornou uma espada de dois gumes. A tensão aumentava entre seus próprios apoiadores, especialmente entre aliados insatisfeitos que se sentiam excluídos ou oprimidos por seu controle. Esse conflito interno explodiu quando uma facção rival, descontentes com o governo cada vez mais autoritário de Pizarro, tramou uma conspiração contra ele. Como resultado da conspiração, que ocorreu no coração de Lima, ele foi assassinado, marcando uma reviravolta dramática na história. A morte de Pizarro não apenas pôs fim à sua carreira tumultuada, mas também gerou mais instabilidade no Peru, mostrando como os destinos podem mudar rapidamente no mundo do poder e das ambições.
Seu legado é um testemunho das complexidades da liderança, traição e busca por domínio no Novo Mundo. O que você acha que eram os riscos enfrentados pelos conquistadores?